Ontem também, né, rolou o jogo de Corinthians e Red Bull Bragantino. O Timão foi assaltado dentro de casa. E aí a gente até tava falando no grupo, né? Eu falei que eu achei que o Corinthians jogou bem. Eu achei que o Corinthians foi melhor. Assim, o Bruno já balança a cabeça, mas vou explicar a minha frase. No recorte do Dorival Júnior, eu achei que o Corinthians foi bem ontem. Agora, no recorte Corinthians 2025, eu não achei. Beleza? Se a gente comparar com o trabalho do Ramon Dias, de fato ainda é muito inferior. Mas ontem o Corinthians criou muitas oportunidades. O Lucão tava num dia inspirado. E o ataque do Corinthians, não. Né? O Martinez perdeu um gol cara a cara com o goleiro, que, desculpa, ele é volante? É volante. Mas um atleta profissional não pode perder o gol que ele perdeu. Beleza? O Garro encheu o pé, fechou o olho, mandou uma bola no travessão. Se aquela bola entra, o jogo poderia ser outra. Mas assim, tá fazendo falta o Yuri Alberto pro time. A gente percebe isso, porque dos gols que o Corinthians perdeu ontem, acho que o Yuri faria pelo menos um. E a arbitragem prejudicou muito o Corinthians ontem, né, Brunão? Porque você sair atrás com um pênalti escandaloso daquele, acho que mexe com qualquer time, né? É isso, né? A gente sempre vai. Toda rodada vai ter alguma polêmica de arbitragem. Infelizmente, a gente já se acostumou com isso. A gente nunca espera quando vai ser com o nosso time, mas um dia vai acontecer. É inevitável, né? Essa Hoje, é a amanhã, palavra. depois, todos os dias. Não vai ser hoje, pode ser amanhã, enfim. Mas, cara, falando sobre o jogo, você até mencionou que achou que o Corinthians foi melhor. E eu balancei a cabeça porque, cara, para quem acompanha um pouco, assim, de futebol taticamente, cara, você vê que o time do Corinthians é muito mal treinado. O time do Corinthians é muito mal treinado. O Dorival Júnior ele faz, para mim, um trabalho péssimo. Ele é muito tricas, mano. Eu acho que ele é mesmo. Eu tô com esse negócio na cabeça e eu espero tirar isso. Mas, cara, o time do Corinthians é muito mal treinado. A gente não vê nenhum resquício de padrão tático nesse time. A conexão defesa e meio campo é um buraco. Conexão ataque e meio campo é um buraco. O time não tem triangulação. Jogadores não se movimentam adequadamente em campo. E tem os erros do Dorival Júnior, que eu já canso de falar aqui em algumas lives, que é a insistência em alguns jogadores que não dá. Kaká não dá para jogar mais. Félix Torres não dá para jogar. Rian não dá para jogar. Martinez, cara, eu até gostava do Martinez porque ele dá uma raça, sabe? Mas, cara, É que tá desculpa, fora de posição, né? É é muito complicado. limitado. E o Dorival ainda tenta improvisar. Cara, ontem o Dorival ele fez a proeza de colocar os dois piores volantes do Corinthians em questão de saída de jogo para iniciar a saída de jogo do Corinthians, que é o Raniel e o Martinez. E aí você vem me dizer que o Dorival tem que ter tempo para analisar isso. Não, Não precisa ele ser já um teve gênio. tempo pra trabalhar. Não precisa ser um gênio para saber que não dá para fazer o Raniel e o Martinez começar a saída de bola do Corinthians. Não precisa de tempo, isso é um fato. Você só E, precisa cara, enxergar, né? essas insistências que ele tem, o Romero de ponta, o Memphis Depay tem que armar o time praticamente, o Garro tem que vir buscar a bola do volante. Pô, me falaram que o Dorival é um técnico que gosta de usar a base. Ontem ele colocou o Guinegão, faltando 7 minutos para acabar o jogo. Colocou o moleque numa fogueira tremenda. Ele não gosta da base. Esse é o problema. Ele usa quando há uma necessidade muito grande. Sim, isso Então, é assim, verdade. e eu vou dar uma opinião sincera. Para mim, o tempo de trabalho do Dorival no Corinthians, para mim, já acabou. O Corinthians tem que demitir o Dorival para ontem, porque eu acho que se o. Você até falou, né? Sobre 3 coisas que um time tem que fazer para não cair, né? O Corinthians precisa de algumas, e uma delas é demitir o treinador, a outra é se reforçar, porque, infelizmente, o planejamento do Corinthians esse ano foi péssimo. Coisas que as vitórias escondem, né? Porque o Corinthians terminou a temporada passada muito bem, até começou essa temporada também muito bem, mas isso esconde algumas coisas, como por exemplo você ter mandado o Fagner embora sem ter antes testado o Léo Maná e descobrir que ele é um bagre tremendo. Você ter o Breno Bidon como volante
e não tem um reserva à altura, porque quando o Breno Bidon sai, ele me inventa de colocar o Martins ou o Charles. O Corinthians não tem zagueiro. Os 5 zagueiros do Corinthians são horríveis, péssimos. O Corinthians não tem um substituto pro Yuri Alberto. E o Dorival que é atacante. E o Dorival Júnior, é isso. Ele quer pra frente, ele quer jogar pra frente, Pô, Bruno. Irmão, o Corinthians não tem zagueiro, o Corinthians não tem lateral, o Corinthians não tem volante reserva. E o cara me fala que quer um pontinha burro, irmão. Cara, eu não preciso falar mais nada, né? Eu acho que. Pontinha burro é sacanagem. Não, desabafo do Bruno. Ponto Assim, final. hoje a live é pra barolar, porque é o seguinte, nem eu, nem o Luiz, nem o Bruno quer assistir um majestoso na Série B, né? Ninguém quer ver isso. Beleza? É pra barolar, porque eu comentei até no grupo isso. Cara, eu tava tão feliz assistindo o Mundial, cara. Sem responsabilidade. Entendeu? Aí a gente volta pra Sem realidade. medo da Série B, sem medo do Z4. Sem medo do amanhã. Essa que é a né? verdade. Mas bom mesmo, ruim mesmo é perder pro Chelsea, né? Ruim é perder pro Chelsea. Né? Nossa. Ah, Perdemos pro Bayern, hein? aí vai lá na rede social, fica tirando sarro. Pô, aí o meu rival perdeu pro Chelsea. E a gente aqui, ó, só tomando tora. Aí é complicado, meu amigo. Mas assim, Luigi, é o seguinte, né? A gente debateu muito também essa semana a questão do Memphis. Faltou no treino, né? Tá cobrando dívida do clube. Isso o Bruno não fala, né? Então eu vou passar a bola pra você, porque isso o Bruno não fala. Se você quiser, hein? Na volta. Não, depois você vem e você rebate o Luigi. Porque é o seguinte, né? Os clubes brasileiros, de fato, devem ser jogadores, né? Não só o Corinthians. Diversos clubes atrasam direito de imagem, tudo bem. Mas é o seguinte, o salário do Memphis tá em dia, não tá, Bruno? Salário, né? O salário tá em dia, né? Direito de imagem. Não, o salário, o principal tá em dia. Tá em dia. O principal tá em dia. O elenco inteiro, praticamente. E aí... Praticamente não. O elenco inteiro. Né? O elenco inteiro, o salário tá em dia. E aí o cara tá cobrando a diretoria por uma premiação do Campeonato Paulista, né? E eu já acho bizarro qualquer contrato de qualquer jogador ter isso como meta. Ah, você tem que conquistar um título, você ganha tantos milhões. Ah, se você marcar tantos gols, você ganha tantos milhões. Desculpa, se eu tô contratando um jogador do calibre do Memphis, eu acho que o salário dele já tem que englobar tudo isso, né? E já engloba, porque são 4 milhões de reais. 4 milhões, né, Brunão? Eu tô errado? É isso, 4 milhões de reais. 4 milhões de reais. Salário, tá? CLT. Salário. Pô, limpinho ali. Salário, pingou na conta. O Memphis Depay, você também, se você não consegue viver com 4 milhões... Esquece, pai. Pô, me dá 400... Dá pra mim que eu vivo. No Brasil, irmão. Pô. Luiz, me dá 4 mil. 4 mil, eu já vivo bem. Me dá 400 a mais por mês que eu vivo. Não. E aí, Luiz, é o seguinte, de verdade. Você não acha que falta um pouco de Felipe Luiz pro Dorival, por exemplo? De chegar na coletiva e falar assim, olha, o meu camisa 10 é um vagabundo. Cara, o Depay, eu acho que não falta... O Dorival, vamos ser bem honestos aqui, o Dorival não tem esse poder dentro do Corinthians, igual, tem, por isso é exemplo, verdade. o Felipe Luiz tem O dentro do Dorival também Flamengo. não é um treinador disso, né? Não é. Exatamente, ele é um treinador paizão, um treinador de elenco, então assim, eu acho que se comparar essa questão aí do Memphis com o do Pedro e do Felipe Luiz é fora de cogitação. O que o Dorival tinha que fazer era dar um chá de banco pro Memphis. É claro, a minha visão, né? 2 jogos ali, deixa ele de molho um pouco para ver o que ele vai fazer. Porque, sinceramente, essa situação no Memphis, a gente já viu outras vezes com outros jogadores estrelas aqui no Brasil, e a gente sabe mais ou menos como é que é o final disso tudo, né? Vamos ser honestos aqui? Sim. Alguém vai discordar de mim se eu falar que o prognóstico disso mais possível é o Memphis rescindir contrato com o Corinthians ficar devendo ele processar o clube. Alguém aqui vai discordar? Jamais. Eu tô contigo. Estarei Bruno, nas trincheiras com você. Eu preciso saber do Bruno. Você vai discordar comigo que esse é um cenário mais possível de acontecer? 60% de chance de acontecer. Aí o Bruno vem aqui na live, Luiz, e fala que a gente odeia gringo. Porra, não. Desculpa, Bruno. Como é que eu vou gostar de um cara desse? Eu posso falar... Vocês estão certos de toda essa situação, mas, cara, tem um contraponto que é número. O cara entrega.
Ah, para. Esse ano ele tá entregando? Esse ano ele tá entregando? Pior que, levando em líder de assistência consideração do o Corinthians esse ano. Pô, o E cara receber 4 final do milhões, ano ele tinha que fazer passado, 10 gols por mês. ele não se paga. Essa é a grande verdade. Ele não se paga. Isso. Ele não se paga, gente. Não e se assim, paga. a questão que eu falei, o Dorival Júnior dá um chá de banco no Memphis Depay, beleza. Pra mim é um jeito de ver o que o jogador realmente tem de compromisso com o clube, o que ele realmente vê pro futuro aí. Só que a questão é, você vai colocar 4 milhões no banco? Você acha que Não o vai. jogador que ganha 4 milhões vai pro banco assim porque o treinador quer? Isso não vai acontecer. Então é uma hipótese o Dorival colocar ele no banco. Não vai acontecer. Agora, o Corinthians está numa situação delicada, assim, como a gente comentou do São Paulo. O Corinthians está numa situação delicada, não acho que é tão pior do que o São Paulo, eu acho que está ali equiparado. Enfim, o Memphis Depay é um agravante dessa situação que o Corinthians está, pela questão financeira, pela questão do futebol, pela questão disciplinar, disciplinar dentro e fora de campo, relação com o elenco, relação com o técnico. Isso daí afeta em vários setores, né? E ele tem que saber o tamanho que ele tem dentro do Corinthians, porque ele pode ter ganhado só um Campeonato Paulista, mas a torcida idolatra ele, a torcida é fã, ele traz muita imagem para o clube, ele traz muita, como é que se diz? Muito marketing, né, ao Corinthians, ele traz muita visão para o Corinthians, mais do que o time já tem, sendo um time com tanta torcida. Então ele tem que ter noção do tamanho dele e tem que parar de querer dar uma de Neymar, achando que ele é o dono do mundo, achando que ele é craque, achando que ele é o dono do Corinthians, porque ele não é. Não é porque ele ganha 4 milhões e tem a camisa 10, que é roubada do Rodrigo Garro, que ele tem o direito de fazer o que ele quer e bem entende no clube. Então a questão aí alguém tinha que Felipe Luizar com o Depay para ver o que ia acontecer.